Os agentes estavam concentrados em frente à sede da Autarquia Municipal de Trânsito na Avenida Aguanambi. Os servidores iniciaram a campanha salarial na última quinta-feira e deflagraram a greve, segundo eles, por falta de diálogo com a Prefeitura de Fortaleza. A gente vai para a mesa, chega na mesa, as deliberações, os encaminhamentos não são tomados, são prometidos resultados que até agora não chegaram, ou seja, nossa pauta de reivindicação até esse momento encontra-se sem resposta, sem cálculo financeiro, sem nenhum prosseguimento do que foi deliberado nas mesas setoriais de negociação. Na pauta de reivindicações, mudança no nível de ingresso na carreira, de técnico para superior, melhores condições de trabalho e reunião imediata com o prefeito Roberto Cláudio. A gente tem que lidar com as leis, por exemplo, a lei seca, apreensões de veículos. Na própria lei seca, nós somos o responsável, causador imediato da prisão em flagrante, né? Já que o agente de trânsito hoje tem a autonomia de constatar a embriaguez da pessoa sem precisar do bafômetro. Então, tudo isso daí traz essa necessidade da mudança e, diante dessa mudança, claro, o devido enquadramento na tabela salarial de nível D. Os agentes pedem ainda reajuste salarial de 15%. Eles irão se unir aos servidores do Detran, também em greve desde o último dia 17 de outubro. A próxima Assembleia Geral da categoria está marcada para terça-feira, às 17 horas. Acontecem as mesas setoriais, mas que não resultam em nada. É só uma forma de enrolar o servidor público, de enrolar o agente de trânsito que quer trabalhar, que quer mostrar serviço para a população de Fortaleza e que não há uma contrapartida da administração pública para com a gente. A gente é enrolado desde o ano passado, que eles dizem para a gente que vai resolver o nosso problema e nada acontece. O rosa foi mais uma vez o tom de outubro, seja na cor das camisas ou nos lacinhos, que são símbolos da ação. O mês dedicado à conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama foi repleto de ações de alerta às mulheres, mesmo para as mais jovens, como a Júlia, de 18 anos. Todo ano, praticamente, eu faço, um exame, tanto de ultrassom, para ver se tem alguma coisa no útero, algum cisto, quanto de mama mesmo. Apesar
Apesar de ainda não estar na faixa indicada para a realização da mamografia, a estudante Fabíola também não descuida da saúde. Ela acha importante sempre realizar todos os exames. Porque é um exame que pode detectar, né, previamente se existe alguma doença. Uma postura correta, segundo muitos especialistas. O câncer de mama está entre as doenças que mais causa morte de mulheres. Em 2011, no Ceará, morreram 491 em decorrência desse problema. Em 2010, os números foram semelhantes, com 492 óbitos. A maioria em mulheres da faixa etária de 50 a 59 anos. Por isso, e por já ter tido casos na família, é que a dona Helena não descuida da saúde. Faço questão de fazer porque tem caso de câncer de mama. A minha avó materna morreu de câncer de mama, né? E é uma coisa que a gente tem que se cuidar. Nesse final de semana, uma ação na Praça do Ferreira reforçou esse alerta. Na oportunidade, também foram realizados testes de glicemia e pressão arterial. Uma chance a mais de se prevenir. A gente tem que fazer o nosso exame preventivo todo ano, para que a gente evite o câncer. Procurando um especialista, vamos prevenir o câncer, né? O dia dessa turma foi de muito trabalho. Tudo para deixar as ruínas de uma antiga barraca de praia pronta para ser a sede do Instituto Sol, espaço de arte e lazer para os jovens que vivem na região da Praia do Futuro. É aqui que Davi tem passado boa parte do tempo. Ele conta que, através da iniciativa, tem aprendido muita coisa. Vai respeitar o seu próximo, não falar palavrão. Tem a coisa que falar palavrão, ele já pune a pessoa. Aprendi diversas coisas aqui. O espaço, que está passando por uma reestruturação, atende atualmente a 30 jovens. Mas a expectativa é que, com a reforma, a capacidade aumente para 200. Tudo para afastar as crianças e adolescentes dos perigos da rua. As pessoas que são da comunidade é muito forte. Tem muitas crianças e nada para fazer. Muita criança e nada para fazer. O que eles fazem? Eles andam na rua, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Procurando o quê? Procurando uma coisa melhor para eles, né? Só que eles não encontram. Encontram um maior que rouba já, ou que mata, ou que faz coisa errada, para incentivar eles a fazer também. Eles encontram isso. Encontram uma ONG? Não encontra. Nesse dia de atividades, vários voluntários participaram da ação. Entre eles, essa artista plástica, que trouxe um pouco de arte aos muros do lugar. Eu sempre gostei muito de colaborar de alguma forma, né? Ou pintando, ou às vezes cedo quadros para leilão, para alguma instituição. Então eu achei a ideia super bacana e para mim está sendo gratificante estar aqui colaborando. Nascida em 2009, a organização conta com o apoio de empresários e alguns moradores da região que se cansaram de ver o bairro ser conhecido pela violência. A ideia, segundo o presidente da ONG, é estimular e dar oportunidade aos jovens da comunidade. Eu sou morador do bairro, da Praia do Futuro, há
há 8 anos. E qualquer morador daqui percebe o que acontece na questão social. O que a gente tenta fazer? Existe muita análise sobre violência nos bairros. Acho que todas as pessoas já viram e já pensaram, repensaram o que fazer. Precisa botar a mão na massa, certo? Caminhar pelas ruas e praças do centro da capital não é das tarefas mais fáceis. A tradicional Praça José de Alencar é um bom exemplo disso. A grande concentração de ambulantes que expõe os produtos no meio das calçadas acaba atrapalhando a passagem dos pedestres. Muito ambulante, fica ruim da gente fazer compra, atrapalha um pouco a gente. A dificuldade evidencia um problema antigo, a falta de ordem nos espaços públicos. Muitos ambulantes que trabalham na região preferem não se pronunciar sobre o assunto, mas essa vendedora, que está na praça há pouco mais de 2 meses, considera o local ideal para as vendas. Porque eu acho que é melhor das pessoas visualizarem esse passa de gente, de pessoas, fica melhor de ver os produtos e fica bem mais fácil para a gente vender. Opinião compartilhada por essa outra ambulante que trabalha aqui há mais tempo. É dessa pequena banca que ela tira o sustento da família e, por isso, não pensa em sair do ponto. Os clientes da gente já é fixo, aquele cliente, entendeu? Então fica melhor. Por mais que a gente fique no sol, com essa soadeira toda que a senhora está vendo, mas com certeza na rua é melhor. No primeiro semestre desse ano, a Prefeitura de Fortaleza realizou uma atualização cadastral dos ambulantes que trabalham aqui no centro da capital. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa da regional responsável pela área, isso só será possível após a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A expectativa é que a legislação integre o pacote de reformulações que a Prefeitura prevê para o ano que vem. Para essa analista, o ideal seria que os ambulantes tivessem um espaço próprio. Porque às vezes a gente quer passar e tem que passar pela pista, sendo sujeito a ser atropelado também, né? Mas até, assim, quando eles ficam assim um pouco mais para dentro da calçada, não atrapalha tanto. Mas se você andar mais para ali, tem muita gente com coisa no chão.
O senhor sabe há quanto tempo o senhor está aqui nesse trânsito? Está com mais de meia hora já. Uns 20 minutos. Normalmente levaria quanto tempo? Aí na realidade nem para, né? Ele flui vagarosamente, mas flui, entendeu? Esses motoristas estavam na manhã desta segunda-feira em um congestionamento na Avenida Raul Barbosa, em Fortaleza. O trânsito no local, que já não é bom, estava pior depois do tombamento desse caminhão carregado de gordura vegetal. A carga se espalhou na pista. O motorista não quis gravar a entrevista, mas nos informou que tombou o veículo por volta das 5 horas da tarde depois de desviar de um motoqueiro. O caminhão tomou parte das 2 pistas do viaduto e o congestionamento fica cada vez mais complicado. Eu mesmo fui prejudicado hoje pela manhã no percurso que faço normalmente em 30 minutos do aeroporto para Aldeota. Hoje levei cerca de 1h30. Este rapaz afirma que estava em um carro logo atrás do caminhão na hora do tombamento. Nós estávamos indo pro jogo, aí de repente o caminhão foi e tombou na nossa frente, aí eu falei com o amigo meu, Fernando, ele parou o carro, aí nós começamos a ajudar o cara a sair dentro do caminhão, pô. Tava todo cheio de sangue a cara dele. A Polícia Rodoviária Federal estava no local do acidente para orientar os motoristas. Segundo o inspetor da PRF, a remoção do veículo é de responsabilidade da empresa dona do caminhão. Nós estamos esperando que a empresa apresente aqui o guincho, já que a Polícia Rodoviária Federal não dispõe de material para esse tipo de remoção, e que naturalmente faça o destombamento do veículo e o retire aqui do local. Entre os motoristas que aguardavam no congestionamento, a palavra de ordem era paciência. Foi o tombamento de uma carreta, não foi? E até uma hora dessa a gente está aqui preso, por causa de uma corrida que era de 15 minutos, já vai para 1h30. Ruim também para os passageiros do transporte público. Acaba trabalhando a noite todinha e pegar um bus desse aqui. É melhor a gente de pé. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, o brasileiro leva em média 30 minutos para se deslocar de casa para o trabalho. Para este especialista em engenharia de trânsito, as pessoas precisam que o transporte público funcione para que os carros sejam deixados na garagem. Cada vez mais as pessoas utilizam, até por uma questão, talvez a economia seja melhor, as pessoas começam a usar automóvel, motocicleta, e não existe via, nem tem como fazer via para todo esse movimento. As pessoas podem, eu não sou contra que as pessoas tenham automóvel, que tenham motocicleta, mas no dia a dia é melhor usar o transporte público ou caminhar um pouquinho mais a pé. As pessoas estão usando o automóvel, às vezes até como uma proteção, né? Com medo de assalto e tudo mais. A gente precisa resolver esse problema de segurança pública de outra maneira.
A polêmica agora está no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. O projeto que pretende alterar o Código Civil, que hoje só permite a divulgação de imagens e informações biográficas de personagens públicos com a autorização do biografado, vai voltar às mesas de discussões. O Código Civil, no seu artigo 20, tem uma escrita estabelecendo que a necessidade de uma autorização prévia para que se publique alguma coisa a respeito de alguma pessoa que venha a ser, no caso, biografada. O projeto estava arquivado na Câmara Federal desde abril deste ano. O assunto ganhou mais um capítulo polêmico quando o cantor Roberto Carlos e o grupo de músicos Procure Saber saíram em defesa da autorização para publicação de biografias. O cantor mandou recolher os livros de sua biografia, Roberto Carlos em Detalhes, escrita por Paulo César de Araújo. A legislação, inclusive a que já está atualmente vigente, diz que existe a ampla liberdade de expressão, porém a pessoa fica responsável por aquilo que publica, podendo responder do ponto de vista civil, do ponto de vista, inclusive, criminal. E, conforme seja o caso, pode haver, sim, o pedido para reparações diversas, inclusive o restabelecimento de verdades, caso essas tenham sido violadas. A Academia Cearense de Letras ainda não discutiu o assunto, mas o presidente da entidade defende que restringir biografias é o mesmo que ferir a liberdade de expressão. Eu acredito que não se deve deixar de falar o que a pessoa pode comprovar. Isso é uma regra no mundo todo. Isso é o que dá credibilidade às biografias, é o que faz com que elas sejam desejadas. E nós não podemos, no meu modo de entender, mudar essa regra importante. Ainda segundo ele, pessoas públicas não devem temer as biografias. O homem público deve estar preparado para expor a sua vida. Por isso que ele se tornou uma celebridade, um homem público. Não deve esconder, mesmo que tenha erros, ele deve assumi-los. Ele pode explicá-los, pode contestá-los, pode atenuá-los, mas não pode escondê-los. O Ministério e a Agência Nacional da Saúde já anunciaram, a partir de janeiro, 37 medicamentos orais para o tratamento do câncer serão oferecidos pelos planos de saúde para pacientes que lutam contra a doença. Os medicamentos para o câncer, principalmente o câncer avançado, eles são caríssimos e a maior parte da população não tem como arcar com esses remédios. O poder público, o Estado, já disponibiliza a maioria desses remédios pelo SUS.
E as pessoas que tinham acesso aos planos de saúde, muitas vezes, para conseguir esses medicamentos, tinham que fazer ações judiciais e demorava. Para o Ministério da Saúde, se o paciente concluir o tratamento em casa, ele terá mais conforto e o número de infecções será reduzido. Quando o assunto é o câncer de mama, muitas mulheres têm medo de fazer os exames. Hoje a Rede Fortaleza dispõe de 15 mamógrafos e nós temos a grande maioria deles ociosos. Nós temos hoje uma cobertura que oscila em torno de 40% das mulheres, então nós precisamos duplicar o número de mulheres que precisam realizar a mamografia, no sentido de, realizando o rastreamento, nós podermos fazer uma detecção precoce e poder ofertar para ela a chance de ter a sua mama, o seu câncer, eventualmente um diagnóstico de câncer de mama curado. O diagnóstico precoce é fundamental e o mês de outubro tem a cor rosa, para alertar as mulheres sobre o câncer de mama. E o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos do Ceará montou uma programação para lá de especial. O projeto Iracema ele vem trazer a abordagem multidisciplinar. Que é isso? É trazer para a mulher suas questões psicológicas, suas questões sociais, afetivas, as questões dos direitos humanos, suas questões em relação ao trabalho e, principalmente, trabalhar com o medo que cerca a questão do câncer. Mas mais importante do que esses medicamentos é o diagnóstico precoce da doença, porque se esse diagnóstico for feito precocemente, uma boa parte desses medicamentos não vai ser preciso ser utilizado. A pesquisa da Fé Comércio mostrou que 45,9% dos fortalezenses entrevistados apontaram medo de ser assaltado, furtado ou roubado como principal vilão contra as compras. Nas ruas, as opiniões não são diferentes. É porque tá demais, né? A violência dentro dos ônibus, todo canto que a gente vai, né? Aí tem medo, né? De ser roubado, de ser assaltado. Você passa no cruzamento, ou então você está dirigindo à noite, né? Você sempre tem medo de parar o carro e ter alguém atirar em você ou roubar, não é nem roubar o que você tem, mas é tirar a sua vida, né? Os dados foram coletados na última pesquisa de endividamento e com a chegada do final do ano, época em que o comércio bate recordes de vendas, os comerciantes têm medo de que o sonho vire pesadelo. Há uma grande preocupação com essa situação, né? A gente sabe que a questão da segurança pública não é uma questão trivial, é uma questão que é muito complexa, envolve uma série de questões, mas a repercussão que tradicionalmente era social, né, muito ligada ao medo das pessoas, agora traz um impacto econômico. Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres entre 18 e 24 anos e a nova classe média são as mais preocupadas com a segurança local. Já a Polícia Militar garante que vem trabalhando para coibir a ação dos criminosos. A população ela deve ficar tranquila. Inclusive nós estamos com reuniões agendadas com a Prefeitura, através da Guarda Municipal, com o próprio Fercomércio, CDL, para que nós possamos garantir as compras do final do ano, principalmente. O temor dos comerciantes é que os turistas deixem de frequentar a cidade depois desta imagem, onde um visitante é roubado na Avenida Beira-Mar e os consumidores deixem de sair de casa, o que pode gerar prejuízos ainda maiores. Toda essa situação de segurança traz um marketing muito negativo também para a cidade, né? Uma vez que em qualquer lugar que você esteja, você pode estar numa situação de insegurança. Então, há também essa preocupação da imagem da cidade fora.